mais uma videoaula aqui do canal. Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Na última videoaula a gente fez a cabeça e a estrutura do corpo do nosso ursinho Soneca. Hoje a gente vai finalizar ele. E o que a gente combinou no fim da última aula é que vocês fariam a segunda perninha e colocariam enchimento. E aí a gente vai começar a nossa segunda aula do nosso urso a partir daqui. Bom, agora que eu já tenho enchimento em todo o corpo, eu vou fechar os pezinhos. Vou pegar esse fio que a gente deixou e passar na agulha de tapeceiro. Vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Agora eu vou pegar na argola de fora dos 14 pontos que eu tenho aqui. Que foi o anel mágico invertido que a gente fez na cabeça, tá? Ó, passei em todos os pontos, puxo pra fechar, caminho aqui pro ladinho. Agora eu vou arrematar. Esconder esse fio. Já posso cortar. Agora eu repito na outra perninha. Tenho os dois pezinhos finalizados. Antes da gente costurar a cabeça, a gente vai fazer o detalhe em branco aqui do pescoço. Vai ficar mais fácil do que com a cabeça já presa aqui. Vou virar ele de cabeça pra baixo, de costas pra mim, ó. A elevação do pé tá virada pra outro lado. Vou vir aqui na carreirinha em relevo que a gente deixou, que foi onde a gente trabalhou em BLO. Vou prender o meu fio branco. E a única coisa que a gente vai fazer é uma carreira em ponto baixo, pegando só nessa argolinha que ficou em relevo. Ele vai simbolizar uma gola. Pode parecer estranho para vocês nesse primeiro momento, ser na segunda carreira, mas é porque a cabeça a gente vai costurar na primeira carreira do corpo. Então, a gola vai ser a primeira carreira que vai aparecer. Vou fazer toda a volta aqui em ponto baixo, com o meu fio branco. Já vou cortar o fio, arrematar, né? Cortar, arrematar e esconder. Agora que eu já tenho a minha carreira com o branco finalizada, a gente vai costurar a cabeça. A gente vai pegar um pedaço bom do tom da pele, passar na agulha de tapeceiro. Passei na agulha de tapeceiro, eu viro ele de costas pra mim e eu vou atar esse fio mais ou menos aqui pelo meio, pegando na carreira rosa, tá? Não tem um lugar bem certinho, tá, gente? Vou dar 2 nozinhos pra esse fio ficar bem preso. Agora eu posiciono a cabeça dele aqui e costuro. Agora que eu já tenho a cabeça costurada no corpo, a gente vai fazer os braços. Eu vou iniciar também com o fio tom da pele, vou fazer um anel mágico com 6 pontos baixos para a carreira 1. Feito 6 pontos baixos, eu puxo o fio para fechar. Carreira 2, 6 aumentos, totalizando 12 pontos. Carreira 2 finalizada. Carreira 3, eu vou fazer um ponto e um aumento por toda a volta. Então, eu fiz um ponto, no segundo um aumento, no terceiro um ponto e assim por toda a volta ficando com 18. Aí, a carreira 4 e 5, a gente vai fazer retas com 18 pontos. Agora, para a carreira 6, aqui 18 pontos e eu vou fazer 9 diminuições consecutivas. Então, eu vou transformar os 18 pontos em 9. E aí, quando eu terminar essa carreira, eu vou trocar para o fio rosa. Vocês já sabem fazer a troca de cor, né? Finalizei, então, a carreira das 9 diminuições, troquei para o fio rosa. Já vou colocar enchimento aqui na parte da mão, porque fica mais fácil do que a gente colocar depois, porque essa parte da mão é uma parte mais larguinha, né? Agora eu tenho 9 pontos, o fio rosa preto para trabalhar e enchimento já na parte da mão. Eu vou fazer 8 carreiras com esses 9 pontos e o fio rosa. E eu vou colocar enchimento que pegue até mais ou menos a carreira 4 do fio rosa. A gente não vai colocar até em cima, porque a gente precisa que esse braço fique caidinho para baixo, tá? Vou fazer as minhas 8 carreiras aqui e retorno com vocês.
Finalizadas as 8 carreiras, eu vou dobrar ao meio o meu trabalho e fazer ponto baixo pegando dos dois lados. E vou fazer 5 pontos, tá? Porque a gente tinha 9 pontos, a gente dobrando ao meio ficaria 4, ficaria 4,5, né? Então, a gente vai fazer 5 pra ficar bem fechadinho esse braço. E aí, a gente pegando dos dois lados, é como se a gente estivesse costurando. Vou cortar o fio deixando um pedaço pra costurar e vou repetir outra peça igual a essa. Agora, eu trago o meu urso de volta, a parte que a gente já fez. Passo o fio que eu deixei na agulha de tapeceiro, venho na carreira 2 do corpo, pegando bem na lateral, a carreira 2 do rosa aqui, que tá aparente. E eu vou costurar esse braço por 4 pontinhos, porque é o número de pontos que a gente fez 5, né? Mas a gente vai costurar em 4 pontinhos, 4 ou 5, tá, gente? Aí vocês vejam qual forma vocês acham que vai ficar melhor essa costura do braço, mas é na segunda carreira aparente do fio rosa de forma reta. Por que eu tô falando isso de forma reta? Pra quem faz bastante trabalho aqui do canal, a gente tava fazendo a nossa coleção Safari Baby e nela os bracinhos eram na diagonal, porque os nossos bichinhos eram sentados. Não é esse o caso aqui. E aí, o fio que sobra, ó, eu costurei, o fio que sobra eu vou trazer aqui pro meio. Vou costurar o segundo braço, trazer o fio pro meio também. E aqui eu ato eles e escondo, fica mais firme. Pra fazer as orelhas, então, eu já tenho uma finalizada aqui. Vocês vão fazer 2 peças, tá? Vou fazer um anel mágico e 6 pontos, exatamente como a gente fez na cabeça. Carreira 2, 6 aumentos, exatamente como a gente fez na cabeça. Carreira 3, 1 ponto e 1 aumento, exatamente como a gente fez na cabeça, finalizando com 18 pontos. Carreira 4, a gente ainda vai seguir o padrão da cabeça, fazendo 2 pontos e 1 aumento, ó, 1, 2 e 1 aumento, e no final da carreira a gente vai ter 24 pontos. Carreira 5 vai ser reta com 24 pontos, então eu vou só contornar toda a volta. Feito isso, a gente corta o fio, deixando um pedaço bom pra gente costurar, pra gente não passar trabalho costurando, tá, gente? Não adianta a gente economizar tanto assim no fio e passar trabalho pra fazer a costura. E aí, daqui a pouco, o trabalho ficar mal preso, tá? E aí, vocês vão repetir outra peça igual a essa, gente. Já costurei uma das orelhas, vou costurar a segunda com vocês, tá? Dobrar ela ao meio. E vou prender 9 carreiras acima do olho. O início dela pegando bem na ponta externa do olho, ó. O gorro a gente vai iniciar fazendo um anel mágico e 5 pontos baixos aqui dentro. Prendo a minha linha e faço 5 pontos baixos. Feitos 5 pontos baixos, fecho o meu anel mágico. A carreira 2 do gorro vai ser 5 pontos baixos também, vai ser uma carreira reta. Então, eu faço o meu primeiro ponto, coloco o marcador, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e ponto 5. A gente finaliza a segunda carreira.
A carreira 3, eu vou fazer 5 aumentos, ou seja, aumento em todos os pontos, finalizando com 10. E aí, eu vou finalizar essa carreira aqui, que é toda em aumento, e vou fazer a carreira 4 reta com 10 pontos, tá? Recapitulando, então, a carreira 1 a gente fez 5 pontos baixos no anel mágico, a carreira 2, 5 pontos baixos também, a carreira 3, 5 aumentos e a carreira 4, reta com 10 pontos baixos. A carreira 5, eu vou fazer 1 ponto e 1 aumento no próximo. 1 ponto e 1 aumento no próximo. Vou fazer toda a carreira dessa forma e vou finalizar com 15 pontos. Aí, em vez de fazer uma carreira reta, vão ser duas. Então, a carreira 6 e a carreira 7, eu vou fazer reta com 15 pontos. Vou terminar a minha de aumento, fazer minhas duas carreiras retas e retorno com vocês. Finalizada até a carreira 7, a carreira 8, eu vou fazer 2 pontos e 1 aumento também por toda a volta. Então, faço um ponto, coloco meu marcador, mais um ponto e 1 aumento. Por toda a volta assim, essa vai ser a carreira 8, onde a gente vai terminar com 20 pontos. A carreira 9 e 10, a gente vai fazer reta com 20 pontos. Então, eu vou terminar a minha carreira de aumento, que é a número 8, vou fazer a carreira 9 reta, a carreira 10 também, torno com elas as duas finalizadas. Agora, a carreira 11, eu vou fazer 3 pontos, 1, 2, 3 e 1 aumento. Também, gente, por toda a volta, vou finalizar com 25 pontos. A carreira 12 e 13, eu vou fazer retas com os 25 pontos também. Então, é sempre uma carreira de aumento e duas retas. Vou finalizar aqui a minha carreira 11, vou fazer a carreira 12 e 13 e retorno com vocês. A gente ainda vai seguir aumentando, tá? A carreira 14, eu vou fazer 4 pontos e 1 aumento. 1, 2, 3, 4 e 1 aumento. No fim dessa carreira aqui, eu vou ter 30 pontos. 1, 2, 3, 4 e 1 aumento. Vou ter 30 pontos no fim dessa carreira, e aí eu vou fazer a carreira 15 e 16 retas com 30 pontos. Agora, a gente vai fazer o último aumento. A gente vai fazer 5 pontos e 1 aumento. Também vai ser por toda a volta. E depois, as próximas duas carreiras, eu também vou fazer reta. Depois de fazer as duas carreiras retas com o fio rosa, eu prendi o fio branco e fiz mais duas carreiras também retas, tá, gente? E cortei o fio deixando um pedaço para costurar. Agora, eu vou passar esse fio na agulha de tapeceiro. Eu vou costurar a toquinha cobrindo uma orelhinha, tá? Aí é do lado que vocês quiserem, eu vou colocar do lado esquerdo. E vou costurar aqui a parte branca, fazendo a volta. Cuidado para não apertar muito, para não ficar repuxada, posicionem bem e costurem. Esse fio pelúcia, ele é muito gostoso de trabalhar a costura, porque ele é um fio largo e macio. Então, acaba que a gente não passa um trabalho enorme para costurar. É uma coisa leve, né? Não sei se vocês perceberam isso. Eu vou fazer toda a volta aqui na minha toquinha e retorno com vocês. Fiz toda a volta, ó. E para que a toquinha dele não fique em pé, eu vou dobrar a pontinha dela. Vou dobrar fazendo um L. E aí, com esse fio que sobrou, se não sobrou um de vocês, vocês prendam outro fiozinho, tá? Eu vou vir aqui e pra não aparecer, porque o fio é branco, eu vou pegar só do lado de dentro da touca, ó. Se for o fio rosa, se vocês não tiverem sobrado o fio e forem fazer com fio rosa, vocês não vão ter essa preocupação. Mas é algo super tranquilo de resolver. Agora, eu vou caminhar aqui pra parte branca pra arrematar aqui, que aí também não vai aparecer o arremate, tá? Então, quando eu chego aqui na parte branca, eu puxo pra acomodar do jeitinho que eu quero que fique.
arremato, escondo esse fio e posso cortar. Agora eu vou fazer o focinho, tá? E o focinho é muito parecido ali com a orelha e com os bracinhos, a forma que a gente inicia. Então, a carreira número 1 é um anel mágico com 6 pontos baixos. A carreira 2 são 6 aumentos, finalizando com 12. Finalizada a carreira 2, a carreira 3 é um ponto e um aumento, terminando com 18, por toda a volta um ponto e um aumento, tá? Essa sequência que eu tô falando é sempre por toda a volta. Agora, para a carreira 4, eu vou fazer 2 pontos e um aumento por toda a volta e vou terminar a carreira com 24 pontos. Agora, a carreira 5, eu vou fazer 3 pontos e um aumento. Vocês já sabem que é por toda a volta. No final dessa carreira, eu vou ficar com 30 pontos. E aí, eu vou fazer mais 2 carreirinhas com os 30 pontos e já vou cortar o meu fio deixando um pedaço para costurar, tá? Agora, gente, o que a gente vai fazer é costurar o focinho. Vou passar o fio aqui na agulha do tapeceiro e vou posicionar no coladinho do olho, ó, tá? É a forma mais fácil que vai ter de vocês verem a carreirinha certa. E aí, eu gosto de costurar quando é um trabalho maior, assim, circular, que não pode repuxar. Eu fui lá na frente, ó, conforme a agulha pega, e agora eu volto. E aí não vai ficar frestinha, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, agora a minha agulha vai entrar aqui e vai sair aqui, ó. Então, eu vou e volto. E por que eu não tô fazendo toda a volta pra depois retornar? Porque a gente tem que colocar enchimento aqui. Ó, nada de frestinha. Aqui ficou um espacinho, então o que eu vou fazer? Eu vou voltar ali. Porque circular, principalmente, é bem chatinho da gente fazer ponto por ponto na ordem. Então, dá pra gente fazer dessa forma. Ó, ainda tenho mais de meio focinho pra costurar, então eu ainda não vou colocar enchimento. Eu vou colocar o enchimento mais próximo do fim do focinho, que aí ele não fica saindo, eu não preciso ficar apertando o focinho pra ele ficar no lugar que eu quero. Focinho costurado, agora a gente vai fazer a parte do sono do olhinho dele. E a gente vai fazer isso da seguinte forma. Eu vou vir uma carreira acima do olho, abraçando 3 pontinhos, tá? 3 ou 2, depende da largura que vocês querem. Vou deixar uma pontinha lá, ó, pra eu atar posteriormente. Vou voltar onde eu entrei, passar de novo esse fio. Agora, eu vou vir uma carreirinha abaixo. Ó, 3 vezes. Agora, eu vou fazer acima do que eu já tinha feito. Então, eu vou vir bem rente ao primeiro, ali de cima, e vou fazer mais um. Vou inserir próximo de onde eu inseri o fio. E agora, eu vou voltar com o fio de encontro à pontinha que a gente deixou, atar e cortar. Amei. Vou repetir do outro lado, tá, gente? Finalizei os 2 olhinhos, amei o resultado. Agora, eu vou bordar um focinho aqui. Vou inserir a minha agulha, pegando 3 pontinhos também. Vou passar exatamente o que a gente fez no olho, ó.
Vejo se ficou centralizadinho, vou descer um pouquinho. O que é descer um pouquinho? É ir conduzindo esse fio mais pra baixo. Agora, eu vou pular uma carreira pra baixo e vou voltar lá onde o meu fio iniciou, ó. Viram que eu saí aqui onde o fio iniciou? Volto onde eu entrei com o fio e vou preencher esse espacinho na horizontal agora. Ato. Escondo e corto. Olha que graça que ficou. Agora a gente vai fazer vai trabalhar com o fio branco nos braços e nas pernas. Lembra que a gente deixou uma carreira em relevo? A gente vai prender o fio branco tanto no braço quanto na perna, tá, gente? Então eu vou explicar um só pra vocês. A gente vai prender o fio branco aqui. E vamos fazer uma carreira em ponto baixo. E só. Único detalhe, virar o urso de cabeça para baixo para vocês, para que o ponto fique viradinho para baixo, senão ele vai ficar viradinho para cima. E a gente quer que ele seja uma bainha do pijaminha. Tá? Eu já vou escondendo esse pedaço de fio que eu nem precisava ter deixado tanto fio. Vou fazer nas duas pernas e nos dois braços essa volta em ponto baixo, depois corto o fio, remato e escondo, tá? A gente já fez todo o urso, não vai ser essa parte que vai trancar vocês. Gente, eu escrevi na tela os braços não, porque eu tinha certeza que a gente também tinha deixado uma carreira em relevo nos braços, mas não. Então, agora falta só um detalhe para o nosso ursinho ficar pronto. A gente vai pegar um pedaço de fio branco, passar na agulha do tapeceiro e vamos fazer imitação de mini botões aqui. Como a gente vai fazer isso? Vou vir aqui bem pertinho da gola para eu poder arrematar aqui depois e não aparecer. Deixar uma pontinha, ó, para eu atar. E aí eu vou abraçar um pontinho aqui, ó. Pulei uma, duas, três carreirinhas. Agora eu desço com a agulha, mais três carreirinhas, abraço um pontinho. Desço com a agulha, abraço um pontinho. Eu desci duas carreiras agora, porque 3 ia ficar no meio das perninhas dele, ou dela. Agora, eu vou voltar com o fio lá de encontro ao fio que onde eu inseri o fio. Ato. Escondo esse fio. Corto. Ah, eu esqueci de falar pra vocês. Eu tinha quase certeza e eu não sigo uma receita. As receitas que eu trago aqui pra vocês são encomendas que eu recebo e que eu vou fazendo. Olha que coisa mais linda que ficou o nosso soneca. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima videoaula aqui do canal.